Ansiedade ou síndrome do pânico? Esse é o nosso bate-papo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuamos aí a nossa série sobre ansiedade e hoje eu venho conversar um pouquinho com vocês sobre os sintomas da ansiedade e a síndrome do pânico. Você sabe qual é a diferença? Quando eu só estou experimentando de alguns sintomas ansiosos ou quando já estou experimentando da síndrome do pânico, qual seria essa diferença? A síndrome do pânico, para quem não sabe, não conhece, ela faz parte do grupo dos transtornos de ansiedade, dos transtornos ansiosos. Para a gente entender um pouquinho mais da diferença, dos sintomas para os sintomas ali da síndrome do pânico, a gente vai voltar um pouquinho para falar das ansiedades, Na ansiedade funcional, o que a gente já viu sobre ela? Que ela é importante para a nossa sobrevivência, que a gente precisa dela, Que ela nos alerta sobre os perigos e as ameaças. Mesmo na ansiedade funcional, a gente acaba sentindo alguns sintomas, porque o nosso organismo precisa reagir. Então pensa numa situação de apresentação de um trabalho na escola, Você vai lá, apresenta um trabalho, antes de apresentar, antes da professora te chamar, você sentiu toda aquela ansiedade, ficou com a mão suada, tensa, o coração agitado ali, batendo forte, mas você respirou fundo e conseguiu fazer a sua apresentação. Na disfuncional, tudo isso acontece, só que você trava, você não consegue fazer a sua apresentação, os sintomas ficam muito mais fortes, você dá muito mais razão, muito mais foco naqueles sintomas e aí te causa sofrimento, porque você vai ficar com vergonha na frente dos seus amigos, te causa prejuízo, a gente não sabe qual vai ser a avaliação da professora, se você vai precisar repetir aquela apresentação mais uma vez porque você não conseguiu, você fica constrangido, afinal de contas você travou, você não conseguiu falar nada, todo mundo percebeu que você travou ali, que a ansiedade tomou conta de você. E aí podem surgir outras crises de ansiedade. Imagina que a professora marca a sua apresentação para um outro dia. O que vai passar na sua cabeça? E se eu travar mais uma vez? Você vai ficar com medo de travar. Então você vai começar a dar tanto foco para aqueles sintomas, que muito provavelmente você vai sentir tudo aquilo numa intensidade muito maior, porque na sua cabeça os pensamentos estão a 1000 por hora, Puxa, eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu vou travar de novo. Olha só o que acontece. Por isso que a gente diz que essa ansiedade é disfuncional. E quanto mais peso, mais força, mais foco a gente dá para esses sintomas, é quase que natural a gente experimentar aí, é quase que inevitável a gente experimentar aí de uma crise de ansiedade. E essa crise de ansiedade, ela pode acontecer por uma situação ali presente, como essa que eu disse para vocês agora, de uma apresentação, porque já tem todo um histórico aí que aconteceu, mas você pode experimentar de algumas outras crises de ansiedade, porque você vai ensinando, é como se você ensinasse o seu organismo a responder a situações de ameaça, e como você vai percebendo ao longo do tempo várias situações de ameaça, às vezes pode acontecer da crise acontecer na apresentação do trabalho, ou você está voltando para casa no ônibus e aí você sente uma descarga de um monte de sintomas ali acontecendo, a adrenalina, o cortisol tomando conta do seu corpo e aí você sentindo alguns sintomas sem nenhuma situação aparente ali acontecendo. A apresentação vai ser daqui 2, 3 semanas. Então, aí a gente vai começar a falar da diferença da crise do pânico. Quanto mais crise eu vou experimentando, quanto mais situações de crise de ansiedade eu vou experimentando, eu posso desenvolver um transtorno mental. Aí nós estamos falando da síndrome do pânico, porque eu vou ficar com medo dessa situação acontecer. E aí eu também fico com medo da crise, daquilo que eu experimento na crise de ansiedade. Lembra que eu disse que ela dura um tempo, que ela alcança um pico, depois ela começa a cair, dura ali cerca de 15 a 30, 45 minutos? Eu começo a ter medo, porque
aqueles sintomas são tão intensos que eu fico com medo de morrer, eu fico com medo de ter um taquicardia, eu fico com medo de sentir tudo aquilo novamente. E eu vou vivendo cada vez mais aquela ansiedade, eu vou vivendo cada vez mais aquele pavor, aquele medo e aqueles sintomas todos acontecendo. Daí a gente pode desenvolver uma síndrome do pânico. O nosso foco hoje não é falar da síndrome do pânico, nem entrar em muitos detalhes na síndrome do pânico. A gente vai falar disso exclusivo num outro vídeo. Hoje só foi para vocês observarem como uma ansiedade disfuncional pode evoluir para algumas crises e pode evoluir também para a síndrome do pânico. Esse foi o bate-papo de hoje, eu espero vocês no próximo vídeo, que a gente vai falar sobre a crise de ansiedade, o ataque do pânico ali, quando ele acontece, a gente está experimentando aquela crise, aquele ataque de pânico acontecendo, o que a gente pode fazer para minimizar um pouco aqueles sintomas, né? Esse é o assunto do nosso próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui, pessoal, e a gente se vê por aí. Um beijo. Tchau, tchau.